em Cristo Jesus, o homem salvar-se-á. Preste bem atenção. Muitos outros nomes estão a ser pregados na terra. E sempre foi assim. Muitos outros nomes têm sido pregados para que o homem se salvasse. Eu quero vos dizer que não existe um outro nome na qual o homem será salvo. A salvação da humanidade, a salvação do homem só está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe por quê? Preste atenção. Se você trazer um outro nome e apresentar à humanidade que esse nome levaria para o céu, é uma pura mentira. O único que foi capaz de vencer os poderes das trevas e venceu a morte, como diz o apóstolo Paulo, o último inimigo que será aniquilado, foi vencido a morte, foi Jesus. Pois ninguém desceu do inferno e saiu do inferno. Ninguém venceu o inferno. O único que venceu o inferno é Jesus. Moisés não venceu o inferno. Os profetas não venceram o inferno, ou então a morte. Sim, mas Jesus venceu a morte. Quando Jesus foi revelado a Maria que nasceria um filho, olha o que o anjo falou a Maria, que ele nasceria um filho, e esse filho seria chamado de Jesus, e o significado de Jesus, e ele salvaria o seu povo do pecado. Aleluia! Por isso Jesus morreu na cruz para a redenção da humanidade. E vocês querem trazer salvação em outros nomes. Vocês querem considerar, comparar Jesus Cristo na dimensão de outros homens? Não. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Sabe por quê? Você está pensando que ele alcançou esse nome com brincadeiras? Ele alcançou o nome que está acima de todos os nomes com guerras, com vitórias. Ele falou aos seus discípulos: eu venci o mundo. Esses falsos deuses, falsos profetas que estão a ser adorados, idolatrados na terra, e sempre foi assim, nunca venceram o mundo. Foram escravos do mundo. Sim, filhos do mundo. Se só o mundo não venceram, agora imagine a morte. Ninguém vencerá a morte se primeiro não vencer o mundo. Porque quem não vencer o mundo, não vencerá a morte. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Só vence a morte aquele que morrer sem pecado. E os que morrerem em pecado não vencerão a morte. Jesus morreu sem pecado. Agora controla. Quem é esse homem que viveu na terra e que não pecou? É quem? Qual é esse homem? Qual é esse Deus que viveu na terra e não pecou? Mas a Bíblia diz que Jesus nem na sua boca se achou engano. Se até na sua boca não se achou engano, imagine que homem era e será. Um homem santo, puro. Por isso o único sangue que é capaz para perdoar os pecados da humanidade é o sangue de Jesus Cristo. Como diz o apóstolo, que vocês não foram comprados nem com ouro, nem com prata, nem com coisa alguma, mas sim pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E vocês sabem por que o sangue de Jesus Cristo é precioso? Porque ele morreu sem pecado. E quem já cometeu pecado um dia, o seu sangue não é precioso. Então o seu sangue não pode resgatar ninguém. O seu sangue não pode comprar ninguém. O seu sangue não pode purificar ninguém. Como pode o sangue de um pecador purificar o sangue de outro pecador? Esses pecadores, adúlteros, fornicadores, mentirosos, aparecem hoje como caminho, como porta do céu. Mentira de Satanás. Jesus Cristo é a salvação. Assim como está escrito no livro de Atos, capítulo número 8, no versículo 25, diz a Bíblia que Filipe foi anunciar o evangelho ao eunuco, o perdido no deserto, carregando sim alguns folhetos que falavam aleluia, ou então folhetos do profeta Isaías, mas não entendia nada a respeito do que estava escrito aí. E ele clamava em voz alta no deserto: o perdido, o peregrino que saíra em Jerusalém adorar a Deus. Sim, ficou 7 dias ou mais em adoração lá no templo, a festa religiosa pagã, que um dia foi santa, mas por causa dos seus pecados virou pecaminosa, porque Jesus Cristo já havia se manifestado e não precisava mais nem de festejar a Páscoa, nem de outras festas. E ele saiu da festa, participou da festa judaica, mas no regresso
Eles ainda continuavam sem entendimento. E Deus levou lá Filipe para ir anunciar a salvação. Em outras palavras, Deus estava a dizer ao eunuco: a salvação não está em participar na festa. A salvação não está em você, glória a Jesus Cristo, sacrificar alguma coisa. A salvação está em alguém que foi sacrificado. Jesus Cristo, por isso, foi reconhecido por João como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele morreu sem pecado. E ele lia o profeta Isaías, o eunuco, o etíope. E o homem lhe perguntou: Filipe, tu sabes que você está lendo, entendes? Como poderei entender se não tem alguém que me explique? E Filipe anunciou e disse: esse homem que você está lendo aqui não é ele nem um outro profeta. É Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Messias, que os judeus, vocês os judeus estão a esperar, porque aquele eunuco também era judeu. Sim. Vocês estão à espera do Messias. Esse Messias já morreu entre vós. Esse Messias foi aquele que foi crucificado. Aquele que vocês chamaram de mentiroso. Esse é o Cristo. Ele morreu sem pecado para redimir os vossos pecados. Por isso ele foi morto e não abriu a sua boca. E pela sua morte ele carregou os pecados da humanidade. Porque um homem que morreu sem pecado, o seu sangue é capaz, é todo suficiente para redimir, para purificar, sim, os pecados dos pecadores. Por isso Jesus se manifestou. Agora, outros nomes, pecadores, como poderiam salvar outros pecadores? Um cadáver não pode ressuscitar outro cadáver. Um pecador não pode salvar outro pecador. Por isso todos nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, como reconheceu João Batista. Aleluia! Vocês querem comparar Jesus Cristo na dimensão de João? Vocês querem comparar Jesus Cristo na dimensão de Paulo? Vocês querem comparar Jesus Cristo na dimensão dos profetas? Quem vos disse isso? O único que venceu o mundo e a morte é Jesus. Pois ele saiu do inferno, e o inferno não pôde lhe prender, como está escrito: soltas as ânsias da morte, não puderam reter o Senhor, porque ele morreu sem pecado. Se Jesus morresse com pecados, ficaria ali. E agora você vai me perguntar: e os homens que pecaram e morrem, como vão no céu? Sim, pelo sangue de Jesus Cristo. Vão no céu pelo sangue de Jesus Cristo. Quando eles reconhecerem que Jesus Cristo é o Salvador e lhe amarem, então o sangue de Jesus purificará os pecados daqueles que reconhecerem o seu estado calaminoso, aqueles que reconheceram o seu estado de pecador. E assim eles serão perdoados e purificados, e eles poderão entrar no céu pelo sangue de Jesus, porque o caminho novo que foi aberto só se pode entrar lá com o sangue de Jesus Cristo. O véu foi rasgado para que os homens pudessem buscar Deus livremente, como diz a Bíblia: aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Sim, já não é mais com o sangue dos touros, nem dos cabritos, nem nada, mas sim com o sangue do Filho de Deus, o perfeito, o justo, que morreu sem pecado, não se achou iniquidade na sua boca. Outros pecadores, aleluia, seu sangue não chega nem para salvar nem a sua alma, pois está escrito: não há resgate para a alma de uma pessoa, só o sangue de Jesus resgatou a alma das pessoas. Jesus está a dizer aqui: sem mim nada podeis fazer. Vocês querem arranjar outros caminhos, outros profetas, outros nomes? O nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes, e ele venceu, aleluia. Quando João foi para o céu e ele chorava porque não havia ninguém que era capaz, que seria capaz para tomar o livro, para olhar no livro e abrir os seus 7 selos, porque João achou-se perdido. Mas foi assim que lhe foi anunciado: não chores, João, não chores, eis aí o Cordeiro de Deus, aleluia, que morreu e venceu e recebeu o poder para tomar o livro na mão daquele que está sentado no trono, e assim abrir os seus 7 selos, e assim determinar o julgamento e a salvação daqueles que nele creem. E João se alegrou, porque João pensou que estava tudo perdido. Mas por que o ancião diz a João: está aí o Cordeiro que morreu e que venceu? Em outras palavras, sou, aleluia, Jesus, o único que venceu todas as dimensões espirituais, o único que venceu todos os inimigos do homem. Os inimigos do homem: o mundo, que é o pecado; os inimigos do homem: a morte, que é o salário do pecado; os inimigos do homem: Satanás, que é o príncipe da morte. E a Bíblia diz que ele venceu, destruiu, derrotou o imperador da morte, aquele que tinha o império da morte. Quem? O diabo, Satanás. E assim, aleluia,
A geração, a humanidade pecaminosa que estava presa, maniatada segundo a vontade de Satanás por causa do pecado, agora pode encontrar o caminho, pois Jesus é a porta para o céu. Não existe outra porta. Eu vejo e ouço pessoas que querem considerar Jesus como que o salvador daquela dispensação. Jesus até salvou Adão. Veja que Adão já havia morrido desde o século I. Mas ainda assim, século I não, porque ele fez mais de não sei quantos anos. Desde o primeiro milênio, Adão morreu, mas ainda assim, o sangue de Jesus voltou para trás e resgatou aqueles que morreram na esperança da vinda de Jesus. Todos aqueles que morreram, que Cristo viria, também foram salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Até os vasos celestiais foram purificados com o sangue de Jesus Cristo. Vocês querem comparar Jesus Cristo? Se aqueles que morreram, como os profetas e outros que morreram na antiga dispensação, antes que Jesus fosse sacrificado literalmente, porque já havia sido sacrificado espiritualmente, na sombra, como está escrito, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Sim, agora imagine você é um pecador, que você vai arranjar alguém para te salvar e negar Jesus Cristo não Salvador. Sim, esses são o espírito do anticristo, que nega Jesus Cristo como Filho de Deus, que nega Jesus Cristo como Deus. Quem nega Jesus Cristo como Deus está a negar o Pai. Quem nega Jesus Cristo como homem está a negar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Se alguém nega Jesus nunca foi homem, significa estar a dizer que Jesus não morreu e todo mundo está perdido. Como disse o apóstolo Paulo, se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então em vão é a nossa fé. Somos os mais miseráveis que existimos na terra. Somente em Cristo Jesus o homem poderá alcançar a salvação. Então adorem a Jesus. Não aceitem um outro nome. Todo evangelho, toda pregação que desvirtua a verdade, glória a Deus, não deve ser aceite, porque esses são o espírito anticristo, os falsos profetas que foram anunciados que viriam. Jesus falou e já estão entre nós e vão enganando os tolos, os simples, os iletrados espirituais. Sim, pois eles são escravos, estão dando garantia à liberdade a outros escravos. Nenhum escravo poderá libertar outros escravos. Somente Jesus, o Filho primogênito do Pai, o livre, pois está escrito que o escravo não vai permanecer em casa, mas o filho vai permanecer. Qual filho? O Filho de Deus. E agora esse Filho de Deus que permanece em casa e já voltou na casa do Pai, e ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês estão livres. Quer dizer que o livre Jesus, o Filho que permanece em casa, é o único que pode libertar os escravos através do seu sangue, para te comprar, para te purificar, quando você reconhecer que Ele é o Senhor. Outros nomes é mentira, levam para a morte. Então rejeita todos os outros nomes. Somente o nome de Jesus. Todo que vier pregar um outro nome não deve ser aceito, mas sim pelo nome de Jesus. Esse é o fundamento dos fundamentos, a porta do céu, a luz do mundo, a nossa justiça, a nossa redenção. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.